Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com a menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Quando eu era menino, na minha escola, tinha uma aula de leitura. A aula de leitura era a aula em que a professora ia ler para nós. Monteiro Lobato. Ninguém faltava aula, era o silêncio absoluto. Não precisava o professor dizer, menino, silêncio, menino. Não tem. Na escola não pode ter essa palavra silêncio, porque naturalmente, se a escola é boa, as crianças vão fazer silêncio porque elas vão gostar daquilo que elas estão fazendo. Frequentemente, os professores só têm que repetir aquilo que já vem nas apostilas. Recebi uma carta do menino. Querido Rubem Alves, li o seu livro O Patinho que Não Aprendeu a Voar. Aprendi que liberdade é a gente fazer aquilo que a gente deseja muito. Eu quero ser livre. Ponto, parágrafo. Tem uma professora que é demais. Ela manda a gente ler os seus livros e grifar os encontros consonantais e os dígrafos. O que o menino vai fazer com o encontro consonantal? Para que serve isso? Para nada. E dígrafo, para que serve? Para nada. Era preciso que os professores parassem e dissessem, não vamos seguir o programa, vamos fazer as coisas que são essenciais no ambiente em que a criança vive. Então, eu diria que os professores teriam que fazer sempre essa pergunta. Isso que eu vou ensinar serve para quê?
descobri em Portugal uma escola que me impressionou muitíssimo, chamada Escola da Ponte. Escrevi até um livro sobre ela. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Os professores estão junto com os alunos para ajudar os alunos. Essa ideia do professor ir lá dar uma aula, ficar na frente, os alunos copiando, isso não existe. Os professores são companheiros dos alunos. Não tem nota. Nota é uma inverdade. É uma inverdade, porque aquilo que o aluno produz numa prova não revela o que ele pensa. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo, não se arriscar. O que é a educação brasileira? Os vestibulares é que determinam a filosofia de educação das escolas. Ou seja, tanto assim que nos livros de problema sempre aparece embaixo ITA 1987, Unicamp. Ou seja, é tudo orientado no sentido de passar no vestibular. Mas o que adianta passar no vestibular se dentro de 2 anos eu terei esquecido todas as coisas? Eu gostaria que a avaliação do ensino não fosse feita imediatamente depois de terminado. Eu gostaria que fosse feito 2 anos depois de terminado o ano. Porque o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Eu quero testar as meninas 2 anos depois. Eu fui o criador do vestibular novo da Unicamp. Eu e meus amigos. Nós estávamos cansados do vestibular de 5 escolhas múltiplas. Nós queríamos um vestibular que revelasse a capacidade de pensar do aluno. Nós queríamos medir a capacidade de pensar. Capacidade de pensar não é memória. Os idiotas podem ter memória muito boa. Aí nós chegamos à conclusão que a maneira que a gente tem de avaliar a capacidade de pensar de uma pessoa só tem um. Mandar fazer uma redação. A gente dava um tema, aliás, eram vários temas para você escolher um. Por exemplo, um tema: escreva uma carta ao presidente da República aprovando ou desaprovando o uso da energia nuclear. Não tinha resposta certa. Não nos interessava, só nos interessava que o aluno fosse capaz de pensar por conta própria. Aí, depois de terminado o trabalho, um amigo meu que tinha sido formado engenheiro do ITA, quer dizer, um cara rigoroso, ele chegou para mim e disse: tem um jeito muito mais simples. Qual é? Sorteio. Sorteio? Como? Achei que ele estava doido. Pense. Aí eu comecei a pensar. O primeiro benefício do sorteio seria que as escolas teriam liberdade para educar do jeito que elas quisessem. O terror do vestibular é que ele lança uma sombra negra sobre tudo que vem antes. Nós não somos movidos pelas ideias, nós somos movidos pelos sentimentos. Eu acho que a transformação da educação no Brasil, ela passa por dentro dos pensamentos e dos sentimentos dos professores. O professor é o ponto central de qualquer programa de transformação do ensino brasileiro.